Foi naquela manhã de Natal que a cidade parecia prender a respiração, como se o mar inteiro estivesse esperando alguém confessar. Eu, Irene Costa, voltei para a casa com o peso invisível de semanas cheias de compromissos que não eram meus, tentando manter a pose de quem acredita que a justiça ainda respira em algum lugar. A calefação falhou tão logo o portão rangerou atrás de mim e o ar ficou seco, entrando pelas frestas, pesando na pele. O cheiro de festa, de fermento e bebida, misturava-se ao gosto salgado do mar que entrava pelas janelas, e qualquer coisa ali parecia fora do lugar, como se o calor humano tivesse escapado antes de mim. No balcão, junto ao bilhete deixado com cuidado demais, as palavras pareciam sussurrar. Não pergunte, não exponha. A nota, simples e fria, carregava a promessa velada de silêncio para quem ousasse questionar. A nora não estava em casa, estava em um cruzeiro para onde eu não poderia ir, e minha neta, a menina que ainda respirava entre meus dedos, era a única coisa que não cabia naquela fachada de final feliz. No silêncio que sobrava, procurei acender a esperança como quem acende uma vela em uma casa sem energia, devagar, com um mínimo de respiração. O Natal, que sempre prometeu reunião, parecia agora uma passagem estreita para um tribunal íntimo, onde cada gesto carregava o peso de um segredo antigo. Eu sabia que aquilo não era apenas um retorno, era a aproximação de uma dívida emocional que eu precisava enfrentar, custasse o que custasse. E, enquanto o frio adotava cada canto, eu me agachei diante da sombra do passado que insistia em ficar à porta, pedindo para ser mirada de frente. Não pela verdade bonita, mas pela verdade real. Naquela mesma noite, a casa ganhou outra dimensão. Ficou mais escura, mais pesada, como se a própria madeira tivesse decidido reter as palavras. Não houve sonho que me tirasse as perguntas da cabeça. Foi então que a encontrei. A neta, deitada entre o sagrado e o frágil, tremia na penumbra, quase sem forças, ainda tão pequena para aquilo tudo. Eu me aproximei sem fazer ruído, tentando não assustá-la, e a luz fraca do corredor desenhou no rosto dela rugas de quem já viu demais. O corpo fraquejava, o hálito era curto, e o pulsar parecia desafiar o próprio tempo. Ela abriu os olhos com um esforço que parecia chamar por mim, como quem convoca uma última vela acesa. Diante do meu olhar, a voz dela saiu em um sussurro que cortou o silêncio. Eles não sabem sobre... Me ajude a me vingar. O que restava de inocência ali foi engolido pelo medo. No entanto, havia, ainda, um fio de coragem que eu reconheci imediatamente. A neta reconhecia que a sombra de uma família podia ser grandiosa o suficiente para esmagar quem já não cabia no meio daquele jogo. E eu, que sempre protegi quem era meu sangue, entendi que minha vontade de justiça precisava de provas, não de impulsos. A promessa de poupar inocentes não era obstinação, era responsabilidade. Então, em meio ao meu coração acelerado, comecei a traçar primeiro passos discretos, anotar, observar, reunir pistas sem expor ninguém ainda. A dívida emocional da casa não seria quitada com palavras, mas com ações que mostrassem o que realmente era verdadeiro sobre quem tinha abandonado aquela neta na maior festa do ano. Enquanto o ar frio da noite entrava pelas frestas e eu tocava o papel que se agarrava à memória da minha neta, uma pergunta me atravessou como uma lâmina. Você manteria silêncio diante de uma injustiça que envolve família? A voz não era minha, era do leitor que poderia se perguntar junto comigo, enquanto eu me repetia à margem do quarto. Não posso mais fingir que tudo está bem, ainda que o preço pareça alto. Aos poucos, organizei meu mapa mental de pistas. Registros simples de passageiros, o tom de doações que apareciam e sumiam entre patentes de filantropia, e a lembrança de um recibo que sempre voltava como um eco. A cada detalhe que surgia, a casa parecia respirar comigo de um jeito cruel e honesto. Não era apenas uma casa, era o registro de tudo o que foi feito para manter uma imagem intacta, enquanto alguém lutava pela sobrevivência de alguém que ninguém mais via. O frio não era apenas físico, era o peso de escolhas que já tinham sido tomadas sem que a voz da neta pudesse ser ouvida. Foi naquela hora, ao apagar das luzes, que decidi.
Eu iria buscar as provas, amarradas umas às outras como nós de uma rede que ainda não havia sido colocada toda à tona. O primeiro mapa que eu tracei, com cautela, era simples e cruel. Quem tinha interesse em manter as aparências? Quem se beneficiava da distância entre a verdade e o que todos queriam acreditar sobre aquele lar? A cada pista, a certeza de que o caminho seria duro, mas necessário, ficava mais clara. E nessa clareza áspera, o começo de uma resposta surgia. Para proteger minha neta, eu não poderia agir apenas com o coração. Precisava de evidência que não pudesse ser negada. O bilhete no balcão, a distância da nora, a foto antiga que parecia falar tão alto quanto o silêncio em volta, tudo se conectava, ponto a ponto, para que a verdade pudesse ser mostrada sem ferir mais gente do que a ferida já havia feito. A noite avançava, e com ela, o peso da decisão que começava a tomar forma. Ela encara a casa vazia e diz, firme, que fará justiça sem retorno. Não posso mais fingir que tudo está bem. Naquela manhã fria, a cidade parecia segurar o fôlego entre o mar que batia no cais e as luzes que ainda brilhavam sem perceber o que viria. Eu, Irene Costa, voltei à casa onde o Natal ainda parecia vivo nas redes da família e sentei diante das telas com a mão cansada. Revisei os registros de passageiros da última viagem de cruzeiro, não como simples números, mas como caminhos que cruzam Carolina Dias, a nora que todos veem como pilar da família. O que parecia nostalgia de prosperidade logo se revelou como uma engrenagem. Nomes que se repetiam, ligações com executivos locais, doações que surgiam em momentos estratégicos, contratos que apareciam onde menos se esperava. Não era apenas uma história de descuido. Era uma arquitetura de proteção que sustentava a imagem pública enquanto uma neta adoecia em silêncio. À medida que cruzava as datas, ouvi o próprio silêncio da casa me lembrar que ninguém fecha as cortinas para que a verdade entre. O cheiro de café apurado da manhã ainda parecia pairar. O som do teclado marcava o compasso do meu pulso, e o bilhete deixado no balcão da casa piscou na tela como um olho que tudo observa. Eu sabia que, se o fio fosse puxado, haveria consequências além da curiosidade. Poderiam vir à tona segredos que não se apagam com desculpas públicas. A primeira peça da verdade tinha surgido, mas ainda era apenas metade da história. Pouco tempo depois, a tela do meu computador piscou com uma mensagem anônima que chegou sem aviso. Uma lista de nomes apareceu, todos ligados de alguma forma a doações de caridade que pareciam bem intencionadas, mas que se repetiam nos círculos de Carolina Dias. Eu li cada linha como se fossem tiras de pano, que puxadas na direção errada, expõem uma costura inteira. O café do salão ainda perfumava o ambiente, e o som do teclado marcava o ritmo do meu pensamento, cada clique fortalecendo a certeza de que havia algo maior por trás daquele aparente populismo filantrópico. A cada nome, o quebra-cabeça ganhava consistência. Alguém que devia manter distância das sombras mantinha-se próximo das luzes. Alguém que fingia caridade tinha laços com decisões que afetam o presente de uma criança que não pode falar. A cidade da minha cabeça crescia com perguntas. Quem desenhava esse mapa e por quê? Quem, afinal, entregava a máscara de honra para esconder uma estratégia de poder? Não era apenas sobre quem errou. Era sobre quem permitia que esse erro continuasse disfarçado de virtude. Não aceitamos esse jogo de aparências, certo? Comente o que você faria para expor a verdade sem prejudicar quem não pode enfrentar as consequências sozinha. O próprio som da minha respiração parecia marcar o tempo de uma decisão que não caberia adiar. Às horas seguintes, o peso da urgência ganhou corpo quando o Dr. Lúcio Prado entrou na tela para conversar comigo. Em tom baixo, ele confirmou que a neta tem apenas meses sem tratamento adequado. A fala caiu como uma pedra silenciosa dentro de mim. Meses não era tempo. Era uma contagem que dava sentido ao meu impulso de agir, de ampliar a vigilância, de cruzar mais informações e de recolher provas que não aceitassem negação. Não havia espaço para arrependimentos ou desculpas. Cada minuto sem ação era uma vela que se apagava na cara da verdade. Entre papéis, notas e planilhas, encontrei um recibo de pagamento ligado a serviços de concierge usados na viagem de cruzeiro. Aquilo não era apenas uma pedrinha solta no caminho.
Era uma linha que ligava aquela vida a um conjunto de gestos que falavam de planejamento, não de descuido. O recibo, impresso sobre papel comum, trazia datas que batiam com agendas públicas e dados financeiros que não podiam ser explicados por uma coincidência. Eu o toquei como quem manuseia uma evidência preciosa, sentindo o peso da culpa alheia presidir cada número. O ambiente parecia estreitar-se ao meu redor. O ranger da cadeira, o zumbido do ar-condicionado, o brilho frio da tela que refletia meus olhos cansados. Se eu tinha chance de proteção para a neta, ela dependia de uma narrativa de verdade apoiada por provas sólidas. E foi assim que, com a respiração firme, decidi ampliar a investigação, buscar novas fontes, confirmar cada ligação para não deixar espaço ao ruído de boatos. O passo seguinte seria arrastar quem estivesse por trás de toda aquela teia para o centro da praça pública, sem deixar que a sombra da impunidade apagasse o que ainda podíamos salvar. Ao meio da tarde, as ruas da cidade pareciam respirar comigo enquanto eu alinhava a próxima jogada. Estabeleci contatos com pessoas que poderiam confirmar versões, esquemas que ligavam a fortuna da nora a decisões que atingiam não apenas a honra, mas a vida da neta. A cada nova verificação, o conjunto de evidências ganhava contorno. Mais documentos, mais horários cruzados, mais testemunhas discretas que aceitavam falar apenas sob proteção de sigilo. O mundo externo continuava a girar. A cidade, com seus telões de notícia e vozes públicas, tornava o segredo mais perigoso a cada dia que passava. Enquanto isso, no meu caderno, eu desenhava um mapa com prazos, ligações e possíveis pontos de ruptura, onde agir, quando revelar, quem poderia corroborar. Em paralelo, o invisível se tornava visível, uma linha de doação que parecia limpa, mas que, ao seguir, ligava-se a uma série de contratos suspeitos e a um serviço de concierge utilizado na mesma viagem que ligava o cruzeiro a aqueles nomes. O cheiro de mar no cais me lembrava a fuga que não foi, a promessa que não cumpriram e a distância entre a imagem pública e o que realmente acontecia nos bastidores. O registro de cada passo me deu força para encorajar uma ação pública sem deixar de proteger a neta, sem parecer que eu apenas buscava vingança. E, no silêncio entre a pressa dos preparativos e o barulho da cidade, alguém que trabalha para manter os segredos começou a vazar pistas que poderiam abrir portas antes fechadas. Um registro mostra um encontro secreto entre Irene e um informante no dia anterior, sem revelar quem é. Agora, naquela manhã fria, eu voltei para casa com o peso do Natal ainda entregue às prateleiras frias da sala. A calefação chiava sem aquecer, o vento batia na persiana e as cortinas dançavam como se guardassem segredos que ninguém ousava dizer em voz alta. A advogada Ana Ramos ligou com tom contido, dizendo que as informações sobre os cuidados da neta na cidade vinham em versões conflitantes. Uma voz dizia que tudo estava sob controle, outra afirmava negligência. Enquanto ela falava, o telefone no meu bolso vibrou, insistente, como se cada toque quisesse me obrigar a escolher um lado. Eu olhei para a sombra da nora ao lado de meus pensamentos e, por um instante, senti que o que parecia justiça de fachada carregava um peso muito maior do que eu imaginava. O sussurro do vento parecia listas de coisas não ditas, e eu soube que a rede de proteção ao redor da nora era maior do que qualquer fachada que as festas de fim de ano pudesse esconder. Naquela tarde, passeei pela casa repetindo formas antigas de silêncio para tentar entender o que o tempo escondia. Encarei uma foto de família antiga, uma imagem que pesava como uma pedra na memória. Carolina, sempre tão sorridente na imagem pública, aparecia ao lado de alguém influente, e no canto inferior havia uma assinatura quase ilegível, uma pista que não cabia nas conversas cotidianas, mas que pressionava meu peito com a certeza de que havia dívida histórica não revelada. A foto parecia uma âncora, prendendo meu passado ao presente e mostrando que as escolhas de antes moldavam a minha capacidade de agir hoje. O cheiro do cais, mesclado ao fermento das festas, entrava pela janela e cada cheiro trazia uma dor antiga de decisões que pareciam pequenas na época, mas que hoje pesavam como uma sentença. Enquanto eu examinava cada traço,
O telefone voltou a tocar, trazendo o silêncio impossível de interpretar, uma promessa velada de que o passado falava através de números e nomes que não diziam tudo. A assinatura quase ilegível não era apenas um detalhe bonito do quadro. Era a senha de uma dívida que nunca foi paga e que insistia em ditar o que eu poderia e não poderia fazer. Mais tarde, naquela noite, a neta pediu comigo o que ninguém mais ousava dizer sem tropeçar em palavras medidas. Sua voz, tão fraca quanto urgente, trouxe uma frase que cortou a minha metade de coragem. Vó, eles não sabem tudo, não nos abandonem. Aquelas palavras, saindo de lábios tão cansados, atravessaram meu corpo como uma lâmina morna e me obrigaram a encarar a verdade. Não havia mais tempo para cautelas vazias. O estado clínico da neta se agravava a cada minuto e a urgência de agir com contundência crescia dentro de mim, alimentada pela imagem da cidade que aplaudia uma honra que eu sabia ter preço. Em segredo, convoquei Hugo para uma reunião clandestina, alguém que entendia o funcionamento oculto da cidade e poderia alinhar passos sem revelar toda a rede ainda. A ideia era simples e arriscada: ganhar tempo, juntar provas reais, sem entregar tudo de uma vez para não esmagar a menina sob o peso público antes da hora. Até onde você iria para proteger alguém que não pode se defender? Eu me repetia a cada respiração, tentando não deixar que o medo me parasse, enquanto o som dos copos tilintando na sala de visitas me lembrava que a normalidade pública é apenas uma máscara. Se eu falar tudo agora, naquela manhã, a casa parecia respirar comigo. Voltei do quarto onde o silêncio pesava mais que a falta de calor e confirmei o que já sentia desde o momento em que a nora partira para o cruzeiro. A sombra da verdade exigia luz. Sou Irene Costa, a avó que não tolera mentiras quando a neta está a ponto de perder a vida. O Natal, com o vento frio do litoral batendo nas janelas, não traía apenas as ruas. Trazia a cruel clareza de que a honra da família estava sendo mantida a preço alto demais. O bilhete que encontrei no balcão, aquela ameaça velada anotada com letras tão familiares quanto um segredo antigo, pesava como gelo em meus dedos. E o peso não era apenas de culpa pela distância entre nós. Era de responsabilidade, de uma dívida emocional que não podíamos mais fingir que não existia. Naquela noite, comecei a rastrear cada peça que pudesse sustentar a minha decisão. Peguei papéis de doações, extratos de bancos, notas de serviço vinculadas a viagens da nora. A cidade, dizem, é um júri público, e as luzes piscando nas fachadas pareciam testemunhar cada centavo dedicado a uma causa que, aos meus olhos, já havia perdido o compasso da verdade. Horas depois, uma linha invisível emergiu. Doações que não seguiam os caminhos oficiais da filantropia, nomes que apareciam dispersos, cifrados por alguém que sabia manter os segredos bem guardados. Uma planilha, simples em aparência, revelava o que a fachada não dizia: a conexão entre Carolina Dias e figuras de poder local, uma rede que poderia sustentar o abandono da neta sob o manto de uma imagem pública impecável. O ar na sala ficou pesado. O som do vento arranhando a persiana parecia ecoar a frieza do que eu começava a entender. Quem pode resistir à tentação de empurrar a verdade de volta para a gaveta quando o medo de desfigurar a própria reputação ainda desperta em cada conversa? Quem não derramaria uma lágrima por alguém que não pode se defender? Era mais que uma pergunta. Era o meu pulso batendo na corrente de uma decisão que já não cabia apenas em minha cabeça. Curta se você sente que a justiça merece romper o silêncio, mesmo que o preço seja gigantesco. A cada linha que eu lia, a vida da neta se tornava menos um dilema privado e mais uma exigência pública. Não poderia deixar que a imagem da família fosse o véu que escondia o crime da negligência premeditada. Àquela altura, as telas da televisão começaram a falar por outra voz. O noticiário mostrou uma cidade debatendo doações públicas, uma lista de nomes que quase ninguém reconhecia, mas que, quando cruzados com os contratos de caridade, apontavam para uma verdade que o meu coração já carregava há dias. E o som das gravações, o eco dos passos no corredor da casa, o toque frio do metal de uma lanterna que eu carregava nas mãos, tudo isso me lembrava de que as palavras não bastam. É preciso mostrar as evidências. É preciso que cada pessoa veja o que está diante de seus olhos.
Horas depois, o médico confirmou o pior. A neta tinha apenas alguns meses sem tratamento apropriado. O impacto do diagnóstico não foi uma notícia para ser filtrada. Foi o sinal de que a pressa precisava de um plano. Eu, que sempre temia a impulsividade, sabia que agir com cautela poderia salvar a vida dela e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a verdade que a cidade precisava ouvir. Organizei encontros discretos, alinhei depoimentos que não destruíssem pessoas inocentes ainda em risco e garanti que cada evidência fosse sólida o bastante para não desaparecer sob o peso da imagem pública. Enquanto isso, Hugo tentou recuar para uma versão mais branda dos acontecimentos, oferecendo promessas sem conteúdo que pudessem evitar um escândalo. Mas o custo de manter o segredo já era maior que o medo de perder aliados. Era a integridade da neta que pedia uma resposta clara. O confronto com Hugo não aconteceu de forma explosiva. Veio aos poucos, no ritmo de reuniões silenciosas, de bilhetes que trocávamos como quem troca ameaças veladas. O jornal local começava a perceber o que os meus olhos já sabiam. A fachada de filantropia de Carolina escondia uma maneira de usar os recursos da família para fins próprios. E o clímax dessa parte começou a tomar forma no centro da cidade, onde as luzes da praça piscavam como se pedissem por uma decisão. O peso de expor a verdade tornava-se ainda mais pesado diante de cada voz que tentava sustentar a versão da nora. O que era público não podia, mais uma vez, apagar o que acontecia nos bastidores. A cidade, de repente, tornou-se meu espectador, e eu, a protagonista de uma história que não permitia retornar àquelas noites de silêncio. Ao fim da tarde, a tensão atingiu o ponto de ruptura, não pela celebração de uma verdade inquestionável, mas pela coragem de fazê-la resistir às falas que tentavam desmoralizar meus passos. Isolei as informações mais contundentes, preparei a linha de depoimentos e enfrentei Carolina em público, sem permitir que a máscara de mãe exemplar cobrisse a crueldade que se doutorava sob o rótulo de honra. A cidade assistiu, com os olhos fixos na linha entre cuidado e crueldade, entre proteção e aproveitamento. E no meio de tudo isso, uma carta antiga que pedia, de maneira sutil, um pagamento de dívidas invisíveis voltou a aparecer em meus pensamentos, como se o passado estivesse buscando uma voz para confirmar o que eu já sabia. A rede de proteção não era apenas uma colcha de segredos. Era um sistema que precisava desabar para que a verdade pudesse respirar. Um relatório médico anônimo chega com uma luz de confirmação sobre o prognóstico. A frase fica no ar. A verdade não espera nem para o próximo amanhecer. Naquela manhã fria, a casa respirava o peso do Natal sem festa. O vento batia na janela da sala como se quisesse derrubar cada justificativa que eu encontrava para manter silêncio. Minha mão tremia ao abrir a capa da carta amarelada, guardada há anos na gaveta do escritório. As palavras, embora pequenas, pesavam mais que qualquer documento público. Uma dívida antiga, não paga, envolvendo a família inteira, ligada a alguém de quem eu ainda não tinha rosto claro. Havia números, nomes de velhos conhecidos, promessas quebradas e a lembrança de decisões tomadas em plena alegria social, quando a reputação valia mais que a verdade. O bilhete que a gente chamava de ameaça parecia infantil ao lado do que ele revelava, que o passado ainda governava o presente, sem perguntar, sem perdão. Horas depois, o quarto da neta foi meu refúgio e meu sobressalto. A menina tremia no escuro, a respiração falhava entre sussurros. Eu a ouvi quando foi mais claro que tudo dependia de uma coisa simples: eu não podia me poupar. Ela abriu os olhos por um instante, quase sem força, e murmurou algo que me atingiu como uma faca fria. Ela conhecia o segredo e não contou a ninguém para não me colocar em risco. Eles não sabem. Me ajude a me vingar, disse, entre o desengonçado calor de quem luta pela vida. Fiquei parada, o peito apertado pela ideia de justiça que ainda não era prova. A vingança poderia me consumir, mas eu precisava de provas, não de impulsos. A neta continuou, em voz baixa, descrevendo alguns nomes que apareciam em mãos que não deveriam existir, em doações que mascaravam dobras de poder. Aquele sussurro foi o gatilho. Não era apenas dor, era a urgência de agir com cabeça fria.
À tarde, Ana Ramos, advogada da família, chegou à casa com uma pasta pesada de papéis e versões. Ela falava baixinho, com a cadência de quem sabe onde tocar para não incendiar, mas acender o fogo. Eles insistem que é apenas uma questão de imagem, disse, mostrando mensagens que repetiam a linha de defesa pública. Cuidar da honra da família, manter a distância da verdade que machuca. Eu a ouvi, mas as palavras dela não me convenceram. O que parecia uma tentativa de acalmar ganhou outra cor quando Ana admitiu que havia pressões externas para manter o segredo. Líderes comunitários, doações, contratos que pareciam limpos, mas que pesavam como laços. Em cada frase, um eco do que a neta havia dito. Não se pode confiar totalmente nas máscaras que todos usamos. Naquela noite, ainda sozinha, comecei a compor o mapa inicial de pistas. Registrei nomes, datas, locais de encontros discretos. Pegadas financeiras surgiam entre recibos, transferências e um possível elo entre o cruzeiro citado no bilhete antigo e as ações da Nora, que permaneceram por ora fora do alcance público. A cada linha escrita, eu sentia o peso de escolher entre expor tudo de uma vez ou avançar passo a passo para que a verdade chegasse sem destruir tudo de uma vez. O relógio da casa marcava as horas como um relógio de bolso de alguém que sabe que o tempo não perdoa. Eu precisava manter a neta protegida, mas a proteção não pode nascer do silêncio. Entre a pilha de papéis, havia uma pista que eu não podia ignorar. Uma carta antiga com assinatura quase ilegível, mencionando uma dívida que não soube durar. Eu não a tirei da gaveta hoje, apenas reconheci o seu lugar no quebra-cabeça. Era a peça que poderia ligar o passado ao presente sem que ninguém percebesse de onde vinha o perigo real. O encontro com Ana Ramos me mostrou que há uma rede inteira trabalhando para que a verdade não apareça, e que o custo de revelá-la é alto, não apenas para a Nora, mas para toda a cidade que gosta de acreditar na imagem de uma heroína sem manchas. Naquela noite, respirei fundo e encareci meus próximos passos. Não há vitória sem custo, pensei, e a neta depende de mim para não cair em mãos erradas quando o mundo finalmente olhar para baixo do tapete. Eu poderia recuar, proteger-me, fingir que não vi nada. Poderia também agir com mais contundência, convocar testemunhas, reunir documentos, expor cada linha que me ligasse aos segredos que a cidade prefere manter enterrados. A decisão, porém, não cabia apenas a mim. O passado precisava falar na língua dos fatos, não na do promotor de reputações. E ali comecei a sentir o peso de uma verdade que se recusa a ser simples. Enquanto o bilhete no balcão me lembrava do cruzeiro, eu observei o silêncio da casa como se ele fosse uma testemunha muda. A cada passada pela varanda, o cheiro de mar misturava-se ao fermento das festas que não começavam, lembrando que tudo está ligado ao que parece inocente aos olhos da maioria. O sinal de alerta que eu buscava apareceu na forma de um recibo de concierge ligado à viagem do cruzeiro, uma peça que ligava uma linha de doações a pessoas de confiança da Nora, ou seja lá quem estivesse por trás. A evidência ainda era tênue, mas o suficiente para impedir que eu apenas repetisse as velhas acusações sem provas. Naquela linha entre a culpa pública e a proteção íntima, eu tomei o que considerei o meu passo definitivo: não recuar. O custo seria alto e o preço já começava a pedir reconhecimento público. O mundo ao meu redor parecia temperado com a ambiguidade que a cidade prefere não encarar, a benevolência que se esconde atrás de doações e de sorrisos que tudo justificam. Enquanto o relógio insistia em marcar o tempo, eu percebi que o que eu fazia não era apenas por vingança ou por senso de justiça. Era por quem ficou para trás. A neta, que não pode escolher entre o passado e o futuro, entre orgulho e sobrevivência. E então, no papel amarelado que guardava velhos segredos, a frase voltou à minha cabeça como uma ameaça suave, porém inevitável. A carta menciona alguém próximo ao núcleo, sem dizer quem é. A frase fica cortada. E se eu dissesse que, naquela manhã, a cidade parecia respirar ao meu lado, e eu, Irene, senti no peito o peso de uma certeza que não cabia mais em silêncio. O encontro que forjou a proteção da Nora não foi um acaso, foi acobertado por alguém que manda naquela esquina da praia onde o poder se alimenta de festas
e promessas. A confirmação chegou como um relatório frio. A reunião ocorreu sob a sombra de quem decide quem aparece no jornal, quem recebe as doações e quem pode calar a verdade com um sorriso público. O mapa de contatos que eu fui montando, peça por peça, ganhou contornos de mandado. Cada rosto, cada conversa, cada código de horário apontava para uma engrenagem maior que a minha família. A rede não era apenas de corrupção moral. Era uma máquina que, com contratos e aparências, segurava a cidade de encarar o custo da verdade. Enquanto isso, a neta permanecia entre terapeutas e máquinas, sob o brilho estéril de uma sala de hospital, recebendo um tratamento experimental que dava esperanças intercaladas com o medo de perder a batalha contra a dor. Eu não permitiria que a vergonha pública fosse o preço da cura. Eu buscaria provas que não despendessem o futuro dela, mesmo que tudo ao redor pedisse silêncio. Carolina, a nora que se apresentava como mãe exemplar, girava a narrativa como quem movia peças em um tabuleiro. Em cada nota na imprensa, em cada frase de Ana Ramos, percebia a tentativa de manter a fachada intacta. A boa imagem da família valia mais do que a verdade que machucava. E no meio desse turbilhão, Hugo, meu amigo que se tornou cúmplice de uma versão conveniente da história, deixou claro que existe uma carta que pode desmontar o enredo de Carolina. Não mostrou o conteúdo, apenas insinuou que o documento, ainda não tornado público, poderia derrubar a máscara de perfeição que a cidade aplaudia. A ideia de uma carta sem assinatura chegou como um vulto, prometendo um golpe que não deporia apenas uma reputação, mas o próprio eixo que sustenta toda a nossa briga. Enquanto isso, as sirenes ao longe davam o compasso a cada notícia. O jornal de hoje não dizia quem estava do lado certo, apenas mostrava que ninguém mais conseguia fingir tanta fé na bondade alheia. E a cidade, que antes olhava com benevolência, começava aos poucos a questionar a nora diante das falhas expostas. Falhas que, de tão simples, pareciam desaparecer quando a foto de Caridade aparecia na capa. Quem não defenderia um inocente contra esse abuso de poder? Se isso te revolta, apoie com um like. Agucei os olhos, respirei fundo e deixei que a firmeza crescesse em mim como uma sombra que não se rende ao sol. Eu precisava de provas sólidas, não de boatos. A cada minuto, o peso da possibilidade de uma carta com assinatura apagada se aproximava do centro de tudo o que eu planejava fazer. As paredes respiravam comigo, cada respiração repetindo que o caminho até a verdade não seria curto nem agradável. E houve um sinal claro de que a cidade começava a ouvir menos o eco das promessas públicas e mais os cliques de quem registrava cada detalhe. O encontro secreto, a presença de alguém com poder que não aceitava ser exposto, a ligação entre o passado da minha família e o presente repleto de perguntas sem respostas. Nesse instante, Hugo me entregou, sem alarde, a certeza de que uma linha pode romper o nó que nos prende. Existe uma carta que pode desmantelar a narrativa de Carolina. Não era conteúdo, era possibilidade. E essa possibilidade já existia entre o que ainda não tinha sido mostrado. O ruído da imprensa na praça cresceu como um tambor de julgamento, e o toque frio de um envelope lacrado apareceu em meus pensamentos, desenhando a imagem de uma evidência que ainda não tinha vazado para as ruas. A neta, transferida para um hospital ao lado para receber um tratamento menos exposto, abriu os olhos por um instante e me olhou com uma força que parecia atravessar o vidro. Não era apenas uma vítima esperando pela cura, era a chama que precisava acender para que todos entendessem o preço da verdade. Carolina tentou desagregar a minha linha de defesa com palavras rápidas e falas públicas, mas as inconsistências começaram a aparecer, como rachaduras em uma pintura que todos já juravam conhecer o retrato completo. A cidade, diante de cada contradição, começou a julgar publicamente a nora, não pela crueldade revelada, mas pela coragem de quem se propôs expor o que estava escondido. E, no silêncio entre uma fala e outra, Hugo deixou claro que existe uma carta que pode desmantelar a narrativa da irmã, mantendo a cidade sob o risco de ver o que se esconde atrás da reputação. Mais uma vez, minha decisão foi se apoiar no que é mensurável: as provas, o depoimento, o tempo que a neta ainda tinha pela frente. A carta sem assinatura,
A possibilidade de desmontar o que Carolina pregava como benevolência pública começava a aparecer como uma linha de fuga para a verdade que eu tanto desejava tornar visível para todos. O ambiente ao redor ficou tenso, com os participantes da história em uma dança de máscaras que não sabíamos por quanto tempo sustentar. A rede de proteção que eu temia se estendia ao redor de cada jornalista, de cada dirigente social, e eu sabia que se eu não avançasse com as provas, tudo poderia desabar de vez sobre a cabeça da neta. E assim, no meio dessa tempestade de palavras e evidências, o que era apenas uma possibilidade se tornou uma linha de ação. A assinatura ilegível que poderia mudar tudo. Uma assinatura ilegível aparece na carta nunca apresentada. A frase fica cortada. Se a cidade soubesse. A manhã chegou lentamente, como se o tempo inteiro estivesse segurando a respiração. Eu, Irene Costa, já tinha decidido. Não iria esperar que o medo me esmagasse ou que a cidade escolhesse pela nossa boca o que era justo. Horas antes, em silêncio, reuni as pessoas que sabem o peso dos segredos. Testemunhas-chave, médicos, jornalistas que insistem em registrar o que dói sem censura. Horário marcado para o depoimento público, ainda não definitivo, para não deixar escapar nenhum fio de evidência que possa ser arrancado pelas mãos de quem prefere manter a máscara. A praça central, de costas para o mar, já fervia com o ruído dos carros, o tilintar de garrafas no balcão da cantina próximo e o sussurro constante de curiosidade que mora em toda a cidade litorânea. Os rostos eram conhecidos. Ana Ramos com o brilho contido do defensor da imagem, doutor. Lúcio Prado com a hesitação do médico que sabe que as provas não mentem. Hugo com aquele passo de quem pretende costurar acordos antes que a verdade tenha peso suficiente para resistir. Eu observei cada gesto, como a lista de perguntas se formava na minha cabeça, como o papel em branco da agenda parecia prometer uma verdade que não pode mais ser engavetada. Pelo menos 2 cenas mesclaram-se comigo nessa manhã. Em casa, a neta, ainda tão frágil que o médico pediu não exceder estímulos, abriu os olhos por um instante e praguejou baixo, quase inaudível. Eles não sabem sobre. Me ajude a me vingar. A voz era tremida, mas carregava uma autenticidade que cortava o ar frio da sala. Foi esse sussurro que me fez respirar fundo. Deixar o peso do passado repousar na clemência de uma decisão. Vingança não é justiça, se não trouxer provas. Ela me olhou com um último fio de coragem. Pediu que eu não recuasse quando o medo tentasse nos agarrar pelos ombros. O custo era alto, sim. Cada passo para frente poderia desmoronar a imagem que a cidade sustenta sobre a nossa família. Mas aquela frase, dita com tanta vulnerabilidade, era também a senha que precisava para que eu avançasse. Horas depois, na sala de estar com o vidro voltado para o cais, Carolina voltou a falar comigo sem me olhar nos olhos, tentando manter a pose de mãe dedicada que a sociedade espera ver. Ela repetia promessas vagas, um coro de palavras tranquilizadoras que, sob meu ouvido, soavam como véus sobre um abismo. Vamos conversar com cautela, dizia, tentando convencer quem ainda acredita que tudo está apenas mal explicado, que houve apenas mal entendido. As pessoas à distância se inclinavam na cadeira, as câmeras faziam zoom e a cidade parecia respirar junto com a minha ansiedade. Eu, no entanto, não cedi à tentação de uma solução fácil. Mantive o rosto neutro, o corpo firme, a voz contida. Se a fachada pública é tão poderosa, é ali que eu preciso agir, com a verdade batendo na porta de quem quer silêncio. E enquanto ela falava, o meu cansaço não se transformava em desistência, ele se convertia em determinação de reunir as peças que podem sustentar uma narrativa sem ferir tudo o que ainda pode ser salvo. Foi nesse cenário que Hugo fez a jogada mais previsível e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Ele me chamou de lado, num corredor reservado, para propor um acordo de silêncio, com a promessa de proteção para a família caso eu aceitasse recuar. Não era apenas uma ameaça velada. Era uma oferta concreta, uma máscara de benignidade que pretende poupar reputações enquanto desmonta a minha. O tom dele era cortante, a suavidade oferecida como se fosse filha da necessidade. Protejo a família, se você apenas recuar, não conte mais nada. Eu não respondi na hora.
Olhei para a janela, onde o mar parecia puxar o fôlego dos vivos, e deixei que a dúvida batesse na minha consciência, como o vento golpeando as paredes da casa. Não era apenas uma escolha entre justiça e vingança. Era a decisão de saber quem fica, quem se cala e quem paga o preço por cada segredo exposto à luz. O silêncio dele, porém, não foi suficiente para me fazer recuar. Pelo contrário, reforçou minha convicção de que este depoimento precisa tocar o chão firme da praça, com as pessoas olhando de verdade para as cartas que foram escondidas por tanto tempo. Agora, enquanto a multidão se aproxima, o peso da decisão torna-se quase visível no ar úmido da manhã. A imprensa fixa o olhar na minha pessoa como quem aponta a lente para uma revelação que pode mudar a cidade, e eu posso sentir o peso daquele depoimento não definitivo se tornando realidade diante de meus olhos. A minha distância de segurança, o meu não pode falhar, foi ampliada pelo medo que me acompanha desde o início. Não é apenas a reputação da minha neta que está em jogo. É a possibilidade de provar que a justiça pode ocorrer sem destruir tudo o que ainda vale a pena. Mentiras que antes pareciam inofensivas, hoje aparecem como pregos na madeira que sustenta a casa de minha infância. E no centro de tudo, a neta permanece em estado crítico, sua vida dependente de cada decisão que eu tomo neste momento. Eu respirei fundo, contei até 3 e avancei para o centro da praça, onde as testemunhas-chave fariam o que a cidade precisa ouvir. Antes de abrir a boca, eu girei o olhar para Carolina, para que ela soubesse que não estou pedindo permissão a ninguém. Eu estou exigindo o direito de dizer a verdade, ainda que o custo seja inimaginável. E então, com a respiração controlada, eu reuni todas as vozes que poderiam confirmar o que é real, que a imagem pública não é a verdade, que há uma rede de proteção que encobre o abandono silencioso de minha neta, e que a hora de agir é agora. A praça ficou quieta por um instante que pareceu uma eternidade. E quando as pessoas começaram a entender a gravidade do que estava prestes a acontecer, eu senti o peso de cada decisão que nos trouxe até aqui. Eu me aproximei de Carolina, o rosto revelando a fronteira entre justiça pública e proteção familiar, e a pergunta que precisa ecoar entre todos. Você está disposto a carregar o preço da verdade? Você concorda com expor tudo, mesmo que destrua a família? Eu ouvi o estalo surdo de uma câmera, o sussurro de membranas de microfone, o frio que atravessa o tecido da minha jaqueta. E, no calor que sobe pela minha garganta, encontrei a frase que não pode soar como fim, mas como começo de uma verdade. Que não pode mais ser contida. Em voz firme eu digo: Carolina, o que você tem a dizer diante disso? Em que medida a cidade que te conhece há tanto tempo pode aceitar que a honra seja sustentada com o preço de uma criança? A pergunta paira no ar, e o silêncio de Carolina parece pescar-se entre as palmas erguidas de quem assiste. Não há resposta simples para o que vem pela frente. Não há garantia de que o peso da verdade não esmagará a todos nós. Não há garantia de que quem se afasta para poupar a família não se arrependerá mais tarde de não ter dito tudo quando ainda era possível. Não vou mais. Amanheceu com o vento frio batendo nas janelas da casa. O cheiro de mar misturado ao fermento das festas de fim de ano entrava pela fresta da porta. Eu, Irene, mantinha as mãos frias sobre o tecido da toalha e o coração mais frio ainda, porque sabia que cada passo que eu dava naquele dia poderia quebrar algo que ainda resistia dentro de mim. No escritório improvisado na sala, a carta que não havia sido apresentada até então repousava sobre a mesa, coberta de marcas de uso, com uma assinatura que sempre me parecia ilegível. Hoje, porém, alguém fora do nosso círculo havia conseguido decifrá-la. Foi uma manhã que começou com a respiração presa. Recebi, por meio de uma fonte anônima, a imagem de uma assinatura que, embora descartável pela superfície, carregava um peso antigo. O documento ligado à assinatura não era novo. Era uma peça esquecida da dívida histórica que a família carregava, aquela história que sempre nos rondava como uma sombra fina demais para ser ignorada. A linha do tempo que começava a se abrir não era só sobre o passado, era sobre quem tinha ajudado quem tinha escondido quem, e principalmente quem ainda insistia em manter silêncio para evitar uma tempestade maior.
No instante em que a grafia finalmente se revelou, fiquei sabendo que aquilo não era uma coincidência isolada. Era o elo que ligava a neta ao passado da família, uma conexão que ninguém mais poderia negar sem quebrar a casa toda. 2 horas depois, reuni as testemunhas necessárias para o depoimento público ainda não definitivo. A sala de audiência improvisada no salão comunitário já fervia de repórteres, câmeras e o sussurro constante do vento que entrava pela sacada. Entre eles, a neta era o motivo real de tudo, fragilizada pela doença, sob proteção médica, mas presente pela força que ainda encontrava em meus olhos. Eu respirei fundo, distribuí papéis, alinhei as falas e observei cada rosto, cada dobra de roupa, cada sinal mínimo de quem mentia apenas para proteger um segredo. O peso do que eu disse não era uma promessa poética, era uma promessa de verdade para a vida de alguém que não podia falar por si mesma. Logo, a primeira voz a girar a entrevista não foi a minha. Ana Ramos, a advogada da família, abriu o depoimento com uma linha firme sobre as responsabilidades públicas, tentando manter a imagem, enquanto o que nos consumia por dentro era bem mais antigo e cru. As perguntas começaram a exigir provas, e eu sabia que cada resposta precisava ser medida, precisa, para não desabar sobre a neta nem sobre os que ainda acreditavam na máscara de honra que a nora mantinha. A assinatura decifrada que eu descobri ali não era apenas uma pista, era uma bandeira observável de que alguém muito próximo tinha ligações escondidas, confirmação de que a rede de proteção era real, maior do que pensamos. O público ouviu a ligação entre aquela assinatura e o passado, ouviu o eco de uma água que corre por debaixo de pedras velhas e que não pode mais ser contida. Entre as paredes da sala, o ar ficou denso. Eu revia mentalmente os recibos, as doações, as alianças que tinham sido forjadas com sorrisos, e ainda assim a surpresa veio. No meio do depoimento, uma peça crítica surgiu. Existe uma linha de tempo que não bate. Alguém tentou distorcer os fatos para desacreditar meus relatos. Contraprovas começaram a pipocar, como lâminas finas sendo afiadas contra vidro. Datas que não coincidem, nomes que não aparecem nos papéis que deveriam estar conectados. Carolina, sempre tão asseverada em sua fachada, tentou desfigurar o depoimento com falas públicas, com promessas vagas de que tudo seria explicado, que havia outra versão para a história. Mas as inconsistências começaram a aparecer como manchas sob uma lente mal ajustada. O relógio não bate, e as pessoas começam a olhar para o lado errado. Foi nessa parte do dia que o confronto com Hugo se tornou inevitável. Hugo, o cúmplice silencioso, apareceu nos bastidores da imprensa com uma oferta desbotada de proteção em troca de silêncio. Ele acreditava que poderia manter a cidade sob o invisível peso do silêncio, mas a cidade não aceita mais o silêncio quando a verdade está tão claramente pairando no ar quanto a bruma do mar nas manhãs frias. O confronto foi direto, sem floreios. Eu olhei nos olhos dele e deixei que a minha voz carregasse a evidência que já não podia ser negada. A imprensa registrou cada microexpressão, cada respingo de saliva, cada movimento curto da mão que ele tentou manter firme. A cidade, que já havia escondições, sentia o chão tremer sob a antecipação de um juízo que não seria adiado. Enquanto tudo isso ocorria, eu ainda ouvia o pulso da neta, que respirava com esforço no leito próximo, e que por trás da fisioterapia e dos aparelhos enviava um sinal de que a vida dela dependia de cada decisão que tomávamos ali. O peso de expor tudo diante da comunidade não era apenas uma ousadia, era uma responsabilidade que se escorava na coragem de alguém que não podia falar por si mesma. O depoimento público foi um marco visível. As câmeras destacavam o rosto da nora, sob uma luz que eu sabia não ser apenas iluminação, mas uma pergunta que o público precisava responder sobre o que era justiça. E enquanto as provas surgiam, as dúvidas que rondavam meus ouvidos desde a primeira carta pareciam finalmente encontrar o seu espaço de verdade. Eu sabia que, em algum ponto, o que eu fazia iria ferir pessoas que, por anos, haviam sido protegidas pela reputação que todo mundo respeita demais para romper. Ainda assim, não havia outra saída que não aquela.
A cidade precisava ouvir cada palavra, as datas, as conexões, as ligações que mostravam que a honra prática muitas vezes se faz com ocultações cruéis. E então chegou o ponto em que os nomes, as cartas e os rostos que sempre pareciam tão distantes tremiam na minha mão, prontos para cair. A assinatura ilegível, agora decifrada, revelou não apenas quem havia assinado o antigo compromisso, mas também a extensão do que a neta herdara. Não apenas o passado da família, mas a própria possibilidade de uma ajuda fora do círculo, alguém que tinha interesse em manter tudo sob o véu. No final da tarde, quando o sol já se arrastava para o horizonte, a cidade começou a entender que a justiça não vinha com um autocastigo de inocente, nem com a rapidez de uma vingança. Veio com a coragem de pôr fim a uma narrativa que custava caro para quem não tinha voz. Enquanto as câmeras se desligavam, sentia a pressão de uma decisão que precisava ser tomada com o tempo que ainda restava para a neta respirar. Revelar tudo ou manter o que resta de proteção, ainda que a verdade custasse minha própria reputação. A assinatura que parecia apenas uma peça antiga, ganhou uma forma viva naquela sala. Um lembrete visível de que não há justiça sem custo, e que o custo pode começar com uma palavra que ainda não conseguimos pronunciar por completo. Quem não defenderia um inocente contra esse abuso de poder? Se eu dissesse que, naquela manhã de Natal, a cidade litorânea parecia suspender o tempo. Eu, Irene, voltei para casa com o frio grudado nos ossos e uma certeza amarga. Não haveria mais retórica para consolar a neta. Ela havia sido transferida para um hospital de apoio, e a equipe traçava de forma contida o que chamavam de plano de vida: estabilizar, ganhar tempo, reunir provas que sustentassem a verdade que a fachada da nossa família insistia em esconder. No balcão do corredor, um bilhete deixou um peso estranho sobre a mesinha. Menções a um cruzeiro, a nomes que insinuavam ligações invisíveis, a dinheiro que pareciam ter cor de segredo. Segurei a mão da neta, ouvi o bip do monitor e percebi que cada respiração irregular era um lembrete de que o silêncio não seria mais aceitável. Naquela noite, às sombras do quarto, o médico Dr. Lúcio Prado confirmou que, com o tratamento adequado, havia uma chance real de vida. A equipe falava em voz baixa, desenhando números e probabilidades. Eu, que já carregava uma história inteira de decisões difíceis, senti meu coração acelerar ao ver a neta abrir os olhos por um instante e buscar meu rosto. O vento batia na janela, trazendo o cheiro de mar misturado ao cheiro de hospital, e fiquei pensando que tempo para agir, era o bem mais precioso que tínhamos. Em meio aos cabos e às máquinas, eu jurei que não permitiria que a verdade morresse no silêncio de uma fachada familiar. Passos no corredor ressoavam como um lembrete de que cada segundo era uma oportunidade de transformar medo em provas. O brilho das luzes frias lembrou-me que a justiça não espera. Poucos minutos depois, começaram a chegar as primeiras fissuras na imagem que Carolina Dias cultivava publicamente. A cidade discutia justiça restaurativa. A imprensa piscava como gaivotas em uma manhã de tempestade, e as doações que antes pareciam angelicais agora vinham acompanhadas de perguntas difíceis. Ana Ramos, advogada da família, empurrava a linha oficial, tentando manter a paz, enquanto documentos de doação e contratos começavam a brilhar sob a luz fria das câmeras, expondo falhas. Eu ouvi relatos de vizinhos que juravam conhecer as falas de uma rede que, por trás do sorriso, sustentava o disfarce. A neta, ainda mortalmente vulnerável, tornava-se a força que empurrava cada pessoa a olhar para a verdade sem o véu da honra. Você aceitaria pagar o preço para trazer a verdade à tona? À medida que a noite avançava, aprendi que não era a vingança que movia meus passos, mas uma precisão contida. Cada documento, cada mensagem, cada confidência que eu reunia precisava ter cheiro de prova, não de boato. Decidi agir com cautela, sem abrir mão da coragem, sabendo que a exposição pública era o preço para que a neta não fosse sacrificada por uma mentira bem vestida. Transferência da neta para o hospital de apoio, nova equipe, novos planos de tratamento. Tudo se tornava uma linha de ação que fortalecia a convicção de que o tempo, na verdade, era um aliado da verdade. E naquele ritmo, percebi que a cidade começava a entender que justiça não é apenas punição,
mais reparo do dano causado a alguém que não tinha voz. A campainha da sala de visita tocou de leve, lembrando que a vida ali dentro não podia parar por orgulho. Foi então que o informante retornou, trazendo a peça que faltava. Um envelope discreto contendo uma gravação e um documento contábil que ligava Carolina a contatos de poder local. A gravação mostrava uma conversa tensa, uma recusa em admitir qualquer falha, enquanto o documento traçava uma linha de favorecimentos que se apoiava em interesses ilegítimos. Ouvi tudo na sala menor, sentado diante de uma mesa manchada de incerteza. A cada palavra, a rede de proteção que cercava a nora escorregava um pouco mais, revelando que não era apenas negligência, mas um plano que se sustentava pela aparência de caridade e pela influência da cidade. A cidade, por sua vez, começava a respirar diferente, com a sombra de um pânico cívico se formando. Enquanto a verdade se aproximava, o peso da decisão recaía sobre meus ombros. Era hora de avançar, sem temer a escada que ainda haveria de subir. Com aquele novo facho de evidência, Carolina caiu de vez na narrativa pública que tentava manter sob controle. Ela insistia que tudo era invenção, mas as contradições se sobrepunham aos seus esforços. A neta, ainda sob cuidado médico, recebia o suporte da rede hospitalar que tentava preservar a vida sem expor demais a menina. E no meio do turbilhão, Hugo deixou escapar, em conversa baixa, que existia uma carta capaz de desmantelar a história de Carolina, se fosse usada com cuidado. A cidade, antes acomodada com o silêncio, passou a discutir justiça restaurativa com maior firmeza, aceitando que provas públicas obrigavam a mudar o rumo do que chamavam de honra familiar. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se o próprio ar urbano respirasse o peso da mudança que se anunciava. Eu reuni testemunhas, mantive o foco na neta e, com cada depoimento que poderia desmontar as falas de Carolina, o peso de uma decisão que não tem volta foi se tornando real. A neta, ainda frágil, recebeu a promessa de proteção legal, um escudo que poderia garanti-la por toda a vida, mesmo diante de uma cidade que não esquece. Carolina tentou novas manobras para desorientar a opinião pública, mas o brilho dos documentos e a coragem dos que testemunham tornaram-se irrefutáveis. E quando o mundo parecia finalmente entender que a justiça exige sacrifícios, o informante apareceu pela última vez com a peça final, e eu, Irene, senti o preço da verdade se aproximar como um vendaval. A sirene se aproxima. A cena termina com Irene olhando para o horizonte, sabendo que a verdade pode exigir mais sacrifícios. Naquela manhã, o salão improvisado da prefeitura fervia com flashes e vozes que não consegui bloquear. A cidade parecia segurar a respiração para ouvir o que eu, Irene, iria apresentar, não como vítima, mas como alguém que decidiu não esconder mais nada. No canto, Ana Ramos se ajeitou com os papéis que pesavam mais do que o próprio medo, e Dr. Lúcio Prado ajustou o estetoscópio como quem ajeita um testemunho que não pode falhar. A neta, em leito próximo, lutava pela própria vida entre máquinas que piscavam em um compasso cansado. A imagem dela nos conectava àquilo tudo que ainda parecia frágil demais para cravar na parede da verdade. E havia o rosto de Carolina, escondido atrás da máscara de mãe dedicada, tentando sorrir para manter o efeito que sempre sustentou por anos: a honra pública. Logo após as primeiras falas, as provas finalmente se alinharam. Recebi os arquivos que pesavam como pedras no bolso: registros de passageiros, notas fiscais repetidas, transferências que ligavam a conduta da nora a círculos de poder. No telão, o mapa da rede apareceu com clareza que doeu. Provas de que a negligência que deixou a neta à beira da morte não era acaso, mas um desenho que envolvia familiares e interesses de gente importante na cidade. A plateia expôs suspiros de surpresa, depois ruídos de indignação. As perguntas vieram rápidas, sem pretensões de chance. E, no meio daquela tempestade de olhos curiosos, Carolina tentou erguer a voz para recusar o papel que o destino escolheu para ela. O papel de cúmplice exposto. A cada frase que proferia, as contradições apareciam mais nítidas, como se alguém tivesse tirado a máscara de vidro que ela sempre usou para se manter ilesa entre aparências. À tarde, a notícia ganhou corpo na praça.
A cidade discutiu justiça restaurativa, e as vozes divergentes se acenderam, não como bravatas, mas como sinais de que o conceito de honra pública tem preço quando confrontado pela verdade. Enquanto isso, a neta recebia aos poucos o direito à vida que sempre lhe foi negado, transferência para um hospital de apoio onde um tratamento experimental poderia lhe dar mais dias, mais sorrisos, mais chances de acordar sem o peso da conta, vento a vento sobre seu peito fragilizado. A família observava, com medo e alívio entrelaçados, que a batalha não era apenas contra uma mulher, para quem a reputação era um escudo, mas contra anos de segredo que moldaram escolhas cruéis. E eu, Irene, assinei o acordo de proteção vitalícia, uma espécie de juramento público de que a vida daquela criança não seria mais moeda de barganha, nem palco para jogos de poder. No entanto, Carolina não ficou quieta por muito tempo. Ela tentou desfigurar o depoimento com contraprovas e falas firmes, tentando que a cidade olhasse para o outro lado da lente, que tudo era mal entendido, que a imprensa tinha inventado culpas, que a verdade era apenas uma miragem de vingança. Mas as falhas apareceram. Documentos que não se negam, testemunhas que não mentem, e a voz da neta, ainda fraca, que pediu para não deixar que o medo nos cegasse. A cidade, que antes olhava como quem lê uma história de ficção, começou a perceber que não era ficção, era vida. E a cada notícia, cada checkmark salvando a verdade, Carolina assistia à sua imagem desabando diante de olhos que não aceitavam mais o teatro que ela encenava há tanto tempo. Entre a emoção de ver a justiça tomando forma e a dor de ver minha própria coragem colocada sob a luz pública, encontrei a última peça que faltava. A assinatura decifrada, o elo que ligava o passado ao presente em uma linha que ninguém poderia ignorar. Foi quando o informante anônimo voltou, não com segredos que incendiavam, mas com uma confirmação simples. Tudo estava conectado. A cidade entendeu que aquilo que parecia uma crise de imagem era, na verdade, uma crise de humanidade. E por mais que eu soubesse que a rede de proteção que cercava a nora era vasta, sabíamos também que ela não poderia mais se sustentar sobre mentiras. Às 18 horas, a pressão pública atingiu o ponto máximo. Carolina viu sua defesa ruir diante de relatos consistentes, diante de provas que não podiam ser desfeitas com beijos de desculpa. Em praça pública, a verdade se revelou sem medo de consequências. As pessoas começaram a exigir responsabilidade, a exigir que a justiça não tivesse preço apenas para os mais fracos. E a cidade viu, pela primeira vez com clareza, que a justiça não é um prêmio, mas um peso que só cresce quando é ignorada. Foi nesse mesmo dia, ainda sob o brilho duro das câmeras, que tratei do cuidado legal definitivo para a neta. Não era apenas uma promessa, era uma garantia de proteção integral, com uma rede de apoio que afastaria os perigos do futuro. Assinei acordos, conferi termos, vi a palavra proteção ganhar corpo em cada cláusula. A neta abriu os olhos entre máquinas. Por um instante, o mundo pareceu inteiro para ela, alguém que não a abandonaria mais. E ao meu lado, Dr. Prado assentiu, ciente de que aquele passo, embora doloroso, era a única saída possível. A cidade observava cada gesto, cada assinatura, cada palavra que eu proferia para manter a menina sob proteção, longe de qualquer sombra que ainda pudesse alcançá-la. Enquanto tudo isso acontecia, Carolina aumentava a pressão com promessas vazias, tentando convencer quem estivesse disposto a ouvir de que havia sido enganada por tudo que apareceu. A cidade, porém, não comprou o rascunho de desculpas da mesma forma. As entrevistas abertas mostravam as inconsistências e a máscara finalmente caiu. O sorriso público, que antes parecia tão sólido, tornou-se um espelho quebrado, refletindo uma reputação que já não sustentava o peso de suas mentiras. A população, que antes podia ter ficado em silêncio, começou a agir. Depoimentos, veículos, reuniões comunitárias, todos contribuindo para a ideia de que a justiça não se comprava, não se cala, não se negocia. No final daquela noite, quando tudo parecia finalmente se acalmar, eu reuni alguns que haviam testemunhado comigo ao longo de tudo. Diante deles, contei que a vitória não era absoluta,
que o preço já estava pago e o pagamento ainda viria em formas que ninguém poderia prever. A neta, finalmente, encontrou um sopro de alívio, e eu segurei firme a mão que ainda tremia, jurando que não permitiria que a verdade se perdesse no medo. E, na memória de tudo que vimos, deixei uma frase lenta, marcada pela emoção, que não precisa de aplausos para existir. Se você quer ver como Irene protege a neta no futuro, siga este rastro de justiça que continua. Que justiça seja contínua, mesmo que o preço permaneça.